Olá, super bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vale do Sossego Vida Verde com Lalu Cleide. E hoje, ó, 1h15, 13h15 da tarde, é agora que eu peguei no celular. Limpei a câmera, liguei, isso significa isso. E ontem, quando eu abandonei o celular, devia ser umas... Eu não lembro direito, mas devia ser umas 22 horas. Você quer participar? Gente do céu, essa cachorra, ela conhece, ela não é desse jeito. Quando eu sento aqui, quando eu vou fazer uma gravação, ela vem e faz. Ah, eu tô por aqui. Olá, olá, Valentina. Mas agora deixa eu fazer meu vídeo, viu? Deixa eu fazer meu vídeo. Fique lá. Ela agora quer ser artista, olha. Tá em cima de mim de novo, gente. Bora, Valentina, bora. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou botar. Voltei. Não é que eu não gosto de ficar com Valentina, não. É que ela vai tirar um pouco a concentração de eu conversando. Eu não lembro exatamente que hora que eu parei, que eu deixei o celular pra lá. Mas no cantinho que eu botei ontem à noite, não era muito tarde quando eu larguei o celular. E só peguei hoje 13h15 da tarde. Isso significa que eu estou absolutamente curada, né? Nem me lembrei nem de olhar a hora, nem nada. Do jeitinho que ele estava lá no cantinho dele, de ontem pra cá, ele ficou. E só peguei agora porque eu me lembrei de falar com vocês sobre... Uma vez eu falei pra vocês, contei aí num vídeo, quando eu fui dirigir na Lagoa de Agostinho, tinha uma grande lagoa e eu senti a presença de Deus, tipo física mesmo, assim, junto comigo. Era tão presente que parecia que me senti físico mesmo, senti a presença dele física, sentado. Aí eu estava lembrando que nesse mesmo Gol que eu estava dirigindo, eu não tinha os meninos ainda, não tinha meus filhos, porque isso aconteceu por volta de 91, 92, e meus filhos, o primeiro eu tive em 93 e o segundo em 94. E aconteceu um acidente em uma das mais altas serras, um acidente pela misericórdia divina. Não foi um acidente, foi mais um grande susto, mas o meu cunhado e minha irmã estavam com os filhos dela e os meus. Aí eles pararam, mas eu acho que ele não travou, talvez ele não travou o Gol, esse mesmo Gol que eu senti a presença de Deus na lagoinha lá. Eu estava me lembrando disso hoje. Achei interessante falar sobre, mais uma vez, Deus segurar o carro em um lugar que era impossível para o homem segurar. E meu cunhado, ele esqueceu, talvez, de travar e os meninos estavam dentro, porque ia ser muito rápido, só era enquanto tirava, tipo, umas compras do fundo do carro. E aí os meninos acho que eles não mexeram em nada. Não, a gente não tem essa certeza se eles mexeram ou não em alguma coisa do carro, ou se só balançaram o carro, brincaram dentro e o carro desceu. E minha irmã e meu cunhado desesperado, o meu cunhado ainda conseguiu botar o pedaço dele dentro do carro, mesmo correndo e desesperado. Deus permitiu que ele entrasse assim pela porta sem abrir, só para ele segurando a direção, tipo, tentar o contrário, para que ele não corresse exatamente só pro buraco da ladeira, né? Que era uma ladeira, um penhasco assim de muito mais de 20 metros de descida, né? De ladeira profunda mesmo, uma serra, um pico de uma serra. E não era com estrada, era só com penhasco mesmo, só caindo penhasco, de penhasco para baixo. Aí, com toda essa luta do meu cunhado tentando desviar o carro para não ir direto pro buraco e tentar, no embalo que ele ia da ladeira, ele mudar a direção, né, para menos perigo. E aí, com os meninos desesperados gritando e ele tentando acalmar, aí o que aconteceu? Lá na frente, o Senhor preparou uma árvore tão forte que tinha que ter essa árvore. Se ela não existisse naquele cantinho, a história era muito pior. Não era essa história que eu estou contando. Os nossos meninos não iam ter a mesma história, né, gente? Mas o Senhor botou aquela árvore ali e o carro ficou
seguro só por aquela árvore que parou o carro. E eles ainda com medo da hora de resgatar os meninos, o carro acabar caindo, né? Se soltando dessa árvore, enfim, ainda teve esse medo. Aí eu tava lembrando, se eu falei da presença de Deus só quando eu tava aprendendo a dirigir, e foi no mesmo carro, só que eu só lembrei hoje, exatamente hoje. E olha o tanto de tempo que eu gravei esse vídeo falando sobre esse gol, eu aprendendo, e que eu senti a presença do Senhor dentro desse carro. E aí o Senhor, mais uma vez, na direção desse carro, salvou a vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos e do meu cunhado, que foi tentar socorrer, e se o carro tivesse acontecido pior, ele também teria ido junto, né, na tragédia. Mas o Senhor não permitiu, o Senhor estava lá, perfeito, maravilhoso, onde ele botou a árvore para ser o freio, e a mão santa dele era essa árvore, e segurou esse carro, e conseguiram depois tirar os meninos e depois resgatar o carro com a ajuda de aparelhos que tinha na fazenda, né? Tipo, para resgatar, para tirar o carro sem ele correr o risco de cair mais no penhasco e arrebentar o carro todo também. Então teve isso, teve todos esses livramentos, porque no caso o carro não era do meu cunhado, ia ter que também haver com alguma coisa que tivesse quebrado todo, mas o Senhor permitiu que essa árvore segurasse, que nem estragar o carro não estragou. Então, o que parecia aquele pânico de tragédia terminou em paz, glória a Deus. E eu estava me lembrando dessa história, que foi no mesmo carro que eu conto aí, que eu vou até deixar o link do mesmo vídeo, mas já faz bem uns 2 anos ou mais que eu fiz esse vídeo, estava me lembrando hoje. Aí eu falei, nossa, eu já fiz um vídeo sobre o Senhor estar dentro da direção desse carro, e teve muitas outras vezes, né, dentro desse carro, muitas outras vezes. Foi o carro que a gente mais viajou, né, pela Chapada Diamantina dentro desse Gol. Ele era um carro branco. E incrível que eu tinha feito um pedido a Deus, que eu queria uma casa branca, né, quando eu era adolescente, e um carro branco. Que meus primeiros carros, minha primeira casa que fosse branco, e foi. Não era meu exatamente, mas era como se fosse, porque ele era um carro para trabalho, mas a gente podia passear com ele também. Então, não era meu exatamente, mas foi como se fosse. Foi quem me levou para muitos lugares, muitos passeios, muitos eventos, muitos cultos até. Eu fui também através desse Gol. Enfim. E a gente vai lembrando e vai contando para vocês. Eu tava travada, né, para fazer vídeo, muito travada. Vocês vão ouvir um barulhinho ali, que é meu neto curtindo ali, assistindo, falando de jogo. Minha filha também tá aqui. E deu vontade de eu fazer esse vídeo. Eu tava com vergonha de estar fazendo vídeo perto das pessoas, de qualquer pessoa, até do meu neto, que olha que louco. Tava travada. Fiz 2 vídeos aí, grande, maravilhoso, vesti um vestido e apresentei e fiz bem bonito mesmo. Eu achei que tava bonito, mas não sei porque algo me dizia, apaga esse vídeo, apaga esse vídeo. Eu apaguei, 50 e alguns minutos. Aí tinha outro também de 40 e alguns minutos, e também tinha uma voz me dizendo para apagar o vídeo, apaga o vídeo, apaga o vídeo. Aí eu apaguei. E apaguei, aí a voz dizia para eu apagar, para eu deletar também da lixeira, de tudo, né? Para não ter chance de depois eu me arrepender e postar, certamente. E creio que é coisa de Deus, né? Talvez naquele vídeo tinha alguma polêmica que não deveria estar expondo, ou alguma coisa espiritual minha que eu não poderia estar expondo, e o Espírito Santo me tocou que eu deletasse, eu deletei. Eu também não fui na praça filmar a beleza das festas juninas para vocês, não, mas aí nos Instagram de Utinga, Bahia tem. Quem quiser ver como foi lindo e maravilhoso, só é acessar aí, porque hoje todo mundo tem rede social, e aí dá para ver, né? As festas de Utinga como foram. E eu não participei, não fui, e não senti vontade de ir, não estava com desejo de ir, nem de dia, não fui hora nenhuma. E tô bem, por isso, glória a Deus.
E ontem participei de um culto de graça, né? Maravilhoso, só bênção, só o Senhor falando, o Senhor tocando, o Senhor me mandando mensagem. E tô muito bem, glória a Deus. Tô em paz, Eu tô com esse papel aqui porque eu vou fazer um trabalho lá do orgânico, gente, que o meu croquis não ficou perfeito. Aí eu vou refazer. Vou mostrar para vocês mais ou menos como ficou da outra vez, mas o pessoal do orgânico não achou que estava top de linha, pediu para eu tentar fazer um melhor. Aí eu vou tentar, se eu não conseguir, aí eu vou pedir para outra pessoa tentar para mim. Mas é mais ou menos assim, é um desenho do Vale do Sossego e eles acharam que ficou faltando os vizinhos, alguma parte, caminhos, estradas, enfim. Aí eu vou tentar fazer melhor. Depois, quando eu desenhar, talvez eu faça um vlogzinho e mostre para vocês. Ou não, é só sobre isso. Vou desenhar, eu peguei para desenhar. E deu vontade de conversar um pouquinho com vocês, meus amores perfeitos, minha plateia mais linda e rica do mundo. Beijo. Hoje Micaele veio me deixar com as unhas bonitas. Fiz a do pé, da mão, que nunca mais eu tinha feito, nunca mais eu tinha dado esse mimo pra mim. Eu fiz. Agradeço a ela que fez minhas unhas. E a dos pés também tá linda. Outra hora eu mostro pra vocês. Agora não. Mas tá linda, francesinha assim, ó, top de linha também. Mas depois eu mostro. E só agradecer. Só tenho gratidão por todos os livramentos, os que eu vi que Deus me livrou e aqueles que eu não vi, que eu não percebi, mas Deus me livrou de coisas tenebrosas. Porque você sabe que tem hora que você foi numa estrada e tinha algo muito ruim que poderia lhe atacar e Deus não deixou. E assim é na vida, no dia a dia. São pessoas querendo lhe devorar, pessoas querendo acabar com o seu sucesso, com a sua graça, com a sua paz. Mas o Senhor entra com providência e não deixa que a pessoa lhe leve a ruína, né? E o Senhor que entra. Então, eu agradeço a Deus pelas coisas que eu vi Ele me livrando e pelas que eu não vi, que só o Senhor viu e deu livramento. E desejo a todos vocês muita paz, muita luz e o livramento de Deus todos os dias na vida de vocês, do que não, daquelas coisas ruins, né? E que o Senhor entre com providência também lá na guerra, para acalmar a guerra, para essas pessoas inocentes se escapar, né? Com vida e com dignidade para contar sua história de sobrevivência e compaixão divina. É isso. E do homem, que o homem que provoca com a falta de amor faz guerra, né? Sobre isso. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Beijo.